Fala pessoal, boa noite e sejam bem-vindos aqui ao primeiro episódio do podcast Fala Varejo. E nesse primeiro episódio, meu amigo, não poderia deixar de falar de um tema que todo mundo pede no meu Instagram, e vocês pedem muito, e é um tema importantíssimo pro varejo, meu amigo. Falar de gente, falar de pessoas, mas agora, meu amigo, a gente vai falar com mestres, meu amigo, com pessoas que entendem diretamente da lei trabalhista e desse processo todo que a gente, como empresário, fica perdido. Eu, pelo menos, fico perdido. E agora eu quero apresentar aqui, o meu primeiro aqui, convidado, Felipe Brito aqui, meu amigo. Advogado, trabalhista. Se apresenta aí, meu amigo. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Felipe Brito, né? Sou advogado trabalhista, sou o CEO do Brito Advogados Associados. E estou aqui hoje para responder as perguntas. Eu já vi que tem umas perguntas aí, uma ficha. Vamos ver se eu vou conseguir passar, isso né? aí. Mas vamos lá, vamos embora. E minha próxima convidada aí é a Miriam Valões, que aparece muito no meu Instagram, mas muitos aqui talvez não conheçam, mas é quem cuida das pessoas da minha empresa. Ela cuida do RH da minha empresa, cuida de gente, entende tudo sobre trabalhista também. Então ela veio aqui para somar nesse podcast e fazer perguntas para a gente entender um pouco mais, né, Miriam? Se apresenta aí para os nossos telespectadores. Olá, pessoal. Sou Miriam Valões, responsável por desenvolvimento organizacional e humano na Tradição Móveis. E junto aqui vamos trabalhar todos os assuntos que são importantes para a tua empresa. É isso aí. Pessoal, esse é um assunto que eu tô aqui para aprender também, viu, Felipe? Vamos lá. Aqui para aprender. Eu tô aproveitando esse podcast para ter uma consultoria gratuita aqui, meu amigo. Vamos embora. Junto com vocês. Então, ó, já fica ligado, beleza? E você aí, ó, bota nos comentários. Assim que você pegar as chaves aí desse podcast, vai botando nos comentários, vai fazendo umas perguntas, porque a gente vai responder tudo no Instagram depois, beleza? Então, ó, Felipe, eu quero fazer uma pergunta de imediato aqui para os empreendedores e os empresários, principalmente micro e pequeno empreendedor. Quando ele começa uma empresa, como é que ele tem que começar a entender um pouco mais sobre contratação? Esse início, assim, para startar o negócio. Como é que ele pode estruturar melhor a empresa para ter os melhores colaboradores e fazer isso juridicamente melhor? Tá, vamos lá, Flávio. É importante a gente tratar do assunto, porque é o seguinte, muitas das vezes as empresas, eles acabam, na hora de uma contratação, ele contrata primeiro a pessoa, né, e depois é que ele vai ver as regras jurídicas daquela contratação. É um erro muito grande do empreendedor. Por quê? Quando você contrata com a carteira assinada, você contrata ali, aquele trabalhador ele vai estar com um respaldo, né? Tanto da legislação trabalhista como também da legislação previdenciária. Hoje, as empresas elas têm que ter um cuidado redobrado com isso. É histórico no Brasil que a legislação, a CLT, ela tem um caráter... Muita gente pergunta, não, a CLT é totalmente para o trabalhador. Não, não é isso. Só que o que a gente tem que entender? Que o empresário existe uma regra. É como se fosse um baile. Existe uma regra de como dançar. Não adianta você ir para começar a sua empresa de forma equivocada, de forma contra a lei. Amadora, no caso. Amadora, não dá. Veja, quer abrir uma empresa? Primeiro ponto é o seguinte, todo empreendedor sabe do negócio que está abrindo. Ninguém vai abrir. Acho que olha, o segredo do sucesso eu não sei, mas o do fracasso é você abrir uma empresa de algo que você não conhece. Então, veja só, você vai abrir uma empresa, você tem que conhecer das regras básicas de contratação. O que eu falo sempre para o pessoal de RH e DP é o seguinte, existem 3 pilares que não podem ser negligenciados. Primeiro, uma boa contratação. Saiba contratar, sabe? A maioria dos problemas é que a gente acaba contratando o currículo e acaba demitindo pelo comportamento. Isso. Né? Então, você tem que saber, você tem que ter um bom feeling para contratar. Felipe, eu não sei contratar. Contrate uma empresa de contratação, um headhunter. Hoje, existem vários no mercado que podem te auxiliar em relação a isso. E dizer o seguinte, uma má contratação, o que vai acontecer? Você contrata uma pessoa ruim, ou uma pessoa que não está aí alinhada com teus princípios, teu propósito. Hoje, tem muito agora chamado fit cultural. Né? Então, o que acontece? Quando você contrata errado, existe ali um período de 90 dias, que é o contrato de experiência, que a gente pode até tocar no assunto um pouco mais de detalhe. Mas entender que essa contratação, imagina, você contrata uma pessoa, dificilmente você vai contratar uma pessoa totalmente pronta. Mesmo que ele seja um profissional, um técnico, ele vai ter que aprender os detalhes da tua empresa.
Isso. Tá? Então, o que acontece? Você vai ter um tempo ali, uma curva de aprendizado, e essa curva de aprendizado ela vai demorar. E quanto mais demorado for, mais o maior o custo daquele funcionário da tua empresa. Então, o que eu digo a empresa, ao empresário é, primeiro ponto, saber contratar. Isso. Passar para aquela legislação, contratação, carteira assinada. Segundo ponto, manter o funcionário. Manter o funcionário. Você saber todas as regras de... além de licença maternidade, licença... É fazer o básico no início. Pelo menos o básico, que é cumprir a lei ali. Feijão com arroz. Carteira assinada, tudo documentado. Feijão com arroz. Isso. E o que acontece? Um segundo passo, o segundo pilar é você saber manter o funcionário. O que é que a gente indica? Contrato de trabalho. Normalmente, quando a gente entra numa empresa que não tem um jurídico trabalhista um pouco mais afiado, você pergunta, você tem um contrato de trabalho? Normalmente o empresário não tem, não. Todo funcionário tem um contrato de trabalho. Muitas das vezes ele faz o quê? Ele pega aquele contrato que a contabilidade manda, aquele contrato padrão de 2 páginas, pois a terceira é só para assinar, e ele não entende que aquilo é um contrato de trabalho. Sim. E o contrato de trabalho, a depender da profissão, você pode fazer um contrato, e até digo, você deve fazer um contrato de trabalho específico para aquela profissão, para aquilo que aquele funcionário vai tá atuando. Além do contrato de trabalho, existem regras que perpassam a CLT. Hoje, a boa parte dos funcionários, né, da camada de trabalhadores, existe uma convenção coletiva de trabalho. Essa convenção coletiva de trabalho, ela traça as regras daquele teu funcionário. No setor que vocês atuam, vocês têm uma convenção coletiva própria, tá? Como outras profissões. Então, assim, o empresário tem a contabilidade, o DP, o RH tem que ter o controle dessa convenção coletiva. Além da convenção coletiva, o que é que a gente indica? Fazer um ACT, que é um acordo coletivo de trabalho. Sim. Hoje, o acordo coletivo de trabalho, ele suplanta a convenção coletiva. Isso aí, já vi que ia ter uma perguntinha dessa aí. Inclusive, fica com um contrato adicional, né? Fica como contrato adicional. Isso. Então, muitas vezes, o empresário, assim, só para... Vou tirar uma dúvida aqui. Pode tirar. Então, muitas vezes, o empresário, ele contrata o colaborador, ele deixa o colaborador ali sem carteira assinada, mas ele podendo fazer um contrato e deixar o cara acobertado, a empresa acobertada, todo mundo redondinho, ele não vai tomar prejuízo, mas ele fica tomando risco por nada. Por nada. Porque o que acontece? Vamos lá. Se a gente for... Vamos para uma conta de padaria. Ou de varejo, né? Isso. Uma conta do varejo. Varejo. Melhor? É melhor. Uma conta do varejo. Vamos dizer que você tem uma empresa no Simples. A empresa do Simples Nacional, quando você paga o teu Simples, o INSS patronal vai estar lá. Raros casos, em alguns momentos, a empresa que é do Simples vai pagar o INSS patronal. Na maioria das vezes, o INSS patronal já vai estar lá dentro do Simples. Então, qual é o custo de um funcionário com carteira assinada? Basicamente, FGTS. Sim. 8%. E o funcionário, ele já está cobrando dele ali o INSS, que a depender ali do salário dele vai ter uma faixa, né, de valores. E o que é que pode acontecer? Veja, se você teve um acidente, se o funcionário adoece ou qualquer outro tipo de situação, ele vai estar ali acobertado com o INSS. Veja, existem grandes momentos que, assim, já aconteceu, já pegou, de quê? O empresário, sendo bonzinho, eu sempre falo, o empresário não é que seja bom ou ruim, ele tem que ser justo. Um empresário bonzinho, chegou o funcionário e diz, eu queria trabalhar aqui contigo, tá tudo certo, agora é o seguinte, não assina minha carteira agora não? Crime federal. Que eu tô no seguro-desemprego. Cara... Não, essa é boa. Essa é isso boa. aqui é um crime segura, federal. Segura um pouquinho aí que você vai falar o juridiquês aqui depois. Eu vou falar pra Midian. Midian trabalha em empresas, pessoal. E Midian hoje trabalha junto comigo lá. E de vez em quando recebe umas propostas dessas, né, Midian? Sim. Recebe umas propostas, né? Quando o Midian vai fazer o recrutamento da empresa lá, alguém chega e diz assim, não, é porque eu fui demitido da outra empresa e eu tô naquela mamatinha aqui do governo, né? Recebendo aqui o seguro-desemprego e eu queria ganhar mais um salário. Midian, não tem como falar com o diretor da empresa não para manter. Como é isso nas empresas, Midian? Quando você entende que os funcionários chegam nessa parte de recrutamento, você que está ali na ponta da lança, você escuta muito isso, né? Isso na parte de contratar, quando você está conversando com um colaborador, que você conversa até naquela parte de onboard ali. O princípio inicial de tudo, a gente já ouviu falar aqui sobre fit cultural. Quando a gente vai fazer alinhamento fit cultural e vai fazer uma entrevista por competência, se a empresa tiver como princípio e valor ética,
E na hora que ela está entrevistando um colaborador e ele já faz uma proposta dessa, ou um futuro colaborador, se ele já faz uma proposta dessa, isso já é um ponto de eliminação. Hoje a gente até entrevistou É um ponto... A Exatamente. gente até Hoje, entrevistou, né? na entrevista que a gente fez hoje, a gente trouxe muito essa questão do alinhamento sobre fit cultural. A gente faz algumas perguntas que a pessoa não, olha, eu estou no seguro, existe a possibilidade de, em caso eu ser contratada, a empresa deixar eu nas condições... Não. Então, neste caso, já é um ponto de corte daquela pessoa, porque ele já traz uma proposta, ele já traz um comportamento que já está longe daquilo que você estabeleceu como princípio. Verdade. E se você aí... fizer, você é preso. Se for... Não, vamos lá, calma. Peraí. Agora Sim. vai pro Vamos doutor advogado. aqui agora. Vamos botar pro Não, advogado. vamos Tem que lá. ter um advogado A bom, gente- viu? a gente Porque bate crime o advogado federal aqui. está lesando o fisco. lá. Qual é o problema? É um pouco Porque eu previdenciário. sei que, tipo, ó, você que tá me assistindo, eu sei que eu sou empresário, beleza? O empresário, ele precisa organizar a empresa de uma forma que fique 100% organizada. Seguro. E por mais que o cara peça e diz assim, cara, Flávio, meu Deus, é porque eu tô precisando de dinheiro. Como é que isso pode afetar a empresa? Tá. Importante. Até um tempo atrás, era a maior multa do Ministério do Trabalho. Hoje, só perde para o trabalho análogo à escravidão. V. Segundo ponto, é um crime previdenciário. Porque muitas pessoas, o que acontece é o seguinte, que infelizmente no Brasil, a gente acaba tendo uma contracultura que diz o seguinte, o que é público não é de ninguém. Então, veja, se eu tenho um seguro-desemprego, aquele valor ali que está sendo pago como uma parcela, ele tem qual é a natureza daquilo dali? Cara, aquilo ali está saindo dos cofres públicos, está saindo dos nossos tributos. Para quê? Para ajudar um determinado trabalhador que ficou desempregado, que tem uma regra para receber aquele valor. E veja, o que é que traz, assim, deixa as pessoas pasmas, né? É que, se você for olhar, tem muitos trabalhadores que ele tem um rito. Veja, hoje, para você receber a primeira parcela do seguro-desemprego, que você nunca teve seguro-desemprego, são 18 meses. A segunda parcela tem que ter 12 meses de trabalho. A partir da terceira, 6 meses. Veja, existe uma historinha que conta assim. Aquele trabalhador entra na empresa, são 90 dias de namoro. São 90 dias, é a coisa mais linda do mundo. Ele é aquele cara que vai fazer tudo aquilo que mandarem ele fazer. A partir dos 90 dias do contrato de trabalho, que ali fica aquele contrato de experiência, ou contrato temporário, por tempo determinado, entra num contrato indeterminado. Então, a partir daquilo ali, a empresa, ao demitir, vai ter que pagar a multa do FGTS, que são os 40%. Isso. E o que o cara faz? O cara ainda vai ficar ali, ele vai arrumar alguma coisinha, algum problema para ser demitido. Quando ele vai ver que não vai ser demitido ali após os 90, ele vai se manter. Quando faz 6 meses, ele arruma um grande problema para ser demitido sem justa causa. E o que é que acontece? A empresa, eu não tenho dor de cabeça, demite esse cara, paga aqui, dá quanto? Pronto, paga esse cara aí e vamos embora. Uma das coisas que eu sempre falo para os empresários é, o Instituto da Justa Causa não é uma punição. O Instituto da Justa Causa não serve para perseguir funcionário. O patrão ruim que demitiu por justa causa. Não. Muitas das vezes é um instituto que você deve utilizar para manter a regra da empresa. Sim. Você tem que ter um regimento interno, que pode ser uma pergunta mais na frente que vai ser feita para mim, né? Você tem que ter um regimento interno. Para esse regimento interno, você ter o teu regramento. Cara, se não tem um funcionário que, dentro do teu fit cultural, ele quebra uma regra primordial para a empresa, exemplo, ele subtrai valores, cara, você tem que demitir por justa causa. Sim. Porque você vai dar um recado, não é só para ele, não. Para todos. Para todos. Porque imagina, aquele cara comete uma falta grave e para você, o que é que você faz? Demite o cara, sem justa causa. Não precisa dizer nada. Só que você, por um outro lado, você vai ter um funcionário que chega para você e diz, seu Flávio, cara com uma nota 10, melhor funcionário, olha, minha esposa está viajando, vai morar em outro estado, e eu queria que o senhor me demitisse. Aí o que é que a gente vai fazer? Cara, eu não posso demitir. Porque minha regra ética aqui, o que eu posso fazer para você, a gente vai fazer agora uma demissão por consensual, que é uma nova regra que veio de 2017 para cá, onde a gente vai pagar uma multa de FGTS de 20%, tu só vai sacar 80% do teu FGTS e tu não vai ter direito ao seguro-desemprego. Sim. Aí quer dizer, eu premio o cara que faz o errado para não demitir ele por justa causa, e aquele cara que está fazendo certinho,
E eu vou fazer o quê? Não, poxa, eu não posso demitir, senão é uma fraude. Então tem que ter cuidado até com esses detalhes, Sim. no caso. Sim. Verdade. Midian, eu quero perguntar para você o seguinte, até puxando esse gancho, né, de contratação, esse início de uma jornada de uma empresa que, quando você contrata, quando você demite, qual é o início de uma demissão e o porquê que um funcionário é demitido? E como a gente estruturar essa demissão, isso vindo da parte de DP, e depois a gente vai vir para a parte jurídica, nessa parte de demissão. Como eu demito um colaborador, beleza? Isso é um grande dor. E por muito tempo foi uma grande dor para mim. Até para demitir o colaborador. Eu tenho até um colaborador que eu chamo ele de senhor demissão. Ele ficava assim, na hora de demitir os funcionários. Ele se armava todo para demitir. Porque ele gostava de demitir. Como eu percebi que ele gostava de demitir, eu disse, vou deixar ele para demitir, né? Eu só largo mais cedo e ele demite o cara e eu vou embora. Então, tipo assim, a gente percebe que, tipo assim, é uma dor. E muita gente até posterga muito a demissão. Tipo assim, o cara tá cometendo coisa errada na empresa, ele não faz o que tem que fazer, ele não tá trabalhando, não tá entregando, e você chega pro cara... Uma vez eu escutei de um empresário, disse, se hoje todo mundo pedisse as contas da sua empresa, todo mundo zerasse o game na sua empresa, todo mundo pediu as contas, indenizou todo mundo, beleza. Aí agora fizesse uma filinha para você contratar. Quantos você mandava sair da fila e quantos vocês recontrataria? Aí o cara, só 20%. Ele disse, por que você não demitiu já os 80%? Aí o cara travou. E aí eu disse, cara, é mesmo, velho. Quando eu comecei a fazer o pente fino na minha empresa, eu disse, cara, eu acho que eu demitiria 40%. Então, tipo, eu comecei a perceber que eu precisaria melhorar. E muitas vezes a falta de decisão do empresário faz com que a empresa dele comece a cair. E vindo para essa parte que o empresário já entendeu aqui, que precisa demitir aí, quem não está alinhado com a sua empresa, e você mesmo já disse que já percebeu que não está, como é que eu faço isso? Como é que eu sento na cadeira, chamo como DP, demito, e como juridicamente isso é estruturado para que você também não receba algo a mais errado, que você não cometa crime, não cometa erro nessa jornada de demissão, irregularidade dessa demissão, né? Ninguém contrata para demitir. Boa. É o primeiro princípio. Isso. Mas do mesmo jeito que contratar tem que ser estratégico, muitas vezes a gente vê pessoas que às vezes contratam e não sabem nem para que contratou, né? Não tem nenhuma definição do que aquela pessoa vai fazer. Às vezes até contrata e tem dentro de casa pessoas que poderiam ali no alinhamento assumir aquela função daquela pessoa que foi contratada. Mas demitir também é estratégico. Então a gente precisa entender, contratar é estratégico, demitir também. Quando que é estratégico? Uma pessoa dentro da tua empresa que ela está desalinhada com o teu fit cultural, com a tua cultura, que ela não está somando, que ela não está performando, ela vai ser observada pelas outras pessoas e você vai terminar pagando as pessoas diferentes de forma igual. Aqui você vai desmotivar quem está performando em detrimento de uma pessoa que você está deixando. Agora, na jornada do colaborador, que é isso que a gente precisa deixar muito claro aqui, a gente dentro de casa tem tarefas, porque a empresa ela também tem um papel social de transformar pessoas que ainda não têm conhecimento. É por isso que existe jornada, né? Júnior, pleno, sênior e master. Então, às vezes, a gente não dedica esforço, suor, para transformar esse suor em ouro. E, no final das contas, eu digo, fulano não está performando, fulano não evolui. Quantas vezes você deu feedback? Quantas vezes você chamou a pessoa para educar ela naquilo que ela está fazendo de errado e ela precisa, muitas vezes, de uma luz, de uma iluminação? Eu tive uma colaboradora mesmo, que ela era estagiária, e ela passava o dia todo no celular. E eu tive que chamar ela, disse, você está chegando agora, você é estagiária, você precisa ter foco, você tem tais tarefas e você não vai conseguir se você não parar esse vício. A gente foi trabalhando ela. Depois ela conseguiu evoluir e chegou a ter um cargo maior dentro da empresa. Mas eu, como líder, não posso, você que está aí, não pode negligenciar a sua responsabilidade de estar acompanhando, transformando, dando feedback daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Levando o colaborador até o sucesso, né? Sim. Mas aí vem a pergunta, e quando ele não consegue chegar lá? Demite. E quando ele não quer? Quando ele não quer? Quando ele dá o verdadeiro nó cego? Demite. Que é aquele cara que diz assim, eu não quero,
eu não posso e não vou fazer. Porque a empresa é sua, mas eu faço o que eu quero. As regras são claras, mas eu não enxergo as regras. O que é que você faz? Tem o síndrome de Gabriela aí, né? Que é eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E tem pessoas, inclusive, que prejudicam projetos dentro da empresa. Imagina uma pessoa que vai fazer um projeto de implantação de sistema. Se você tem um síndrome de Gabriela na tua equipe, eu já tive um síndrome de Gabriela na minha equipe. Que síndrome é essa de Gabriela? Aquela pessoa que diz assim, mas eu já sei fazer isso, mas isso aqui depois eu aprendo, mas deixa para amanhã, sistema, imagine que é sistema é tudo a mesma coisa. Essa pessoa, ela é uma pessoa que vai estar minando o teu projeto. Então, ao invés de ela contribuir, ela vai destruir a estratégia que você criou. Eu nasci assim, eu sou assim, eu sou verdadeira Gabriela, né? Então, a gente Aquela música de Gabriela. O líder está observando isso. Sim. O líder, ele é observador. Ele está vendo quem está performando, ele está vendo quem não está, ele está vendo quem está minando, ele está vendo quem deve continuar na empresa dele. Quando ele identificar essas pessoas que não estão contribuindo, vai prejudicar, o que é que eu tenho que fazer? Vá com Deus, vai para a concorrência. Você convida a se retirar, né? Sim, vai para a concorrência. Aí agora, vindo para esse verdadeiro nó cego. A gente, quando fala nó cego, é uma dor, é um calcanhar de Aquiles num empreendedor. Porque muitas vezes você erra na contratação. E hoje, eu acho que Midian deve ter esse dado melhor do que eu, que eu acho que o empreendedor brasileiro, o empresário, ele é o quê, Midian? Diz aí um número aí, chuta um número mais ou menos, 50%, 60% na contratação de um colaborador, muito mais? De 10 colaboradores contratados hoje pelo currículo, 9 são demitidos pelo comportamento. A Veja RH, ela diz que 87%, já é outro dado, 87% das pessoas são demitidas pelo mau comportamento. Por isso que na entrevista por competência a gente foca mais na competência comportamental do que técnica. Porque quem quer, aprende. Mas quem não quer, vai contaminar a tua empresa. Aí eu vou agora para as perguntas que os empreendedores sempre me perguntam quando eu estou nas feiras, nos eventos, assim, Flávio, eu vou perguntar para o doutor agora, quando o colaborador, ele é o verdadeiro nó cego, chega atrasado, falta, bota atestado, o que é que eu posso fazer para defender a empresa, se ele se retirar e tudo dar certinho? Tá, eu tenho uma nova frase para você usar. Qual? Promover a mercado. Você não demite, você apenas promove. Eu vou afetar só. Promove o mercado. Gostei. Promove o mercado. Veja, ele é tão bom, ele é tão legal que ele tem que ser promovido ao mercado. Boa. Vamos lá, Flávio, veja só. A gente tem que ter muito cuidado. É um terreno agora arenoso. É uma pergunta. Vamos lá. Veja só, o que a gente estava falando no início, né? São os 3 pilares: contratação, manutenção e demissão. Você tem que saber por quê. Quando você demite um funcionário, fui bem claro aqui, quanto te custa tu contratar um funcionário, treinar ele, para ao final de 12 meses demitir? Sim. É muito dinheiro. Esse valor o empreendedor não gosta de ver, porque dói. Isso. Dói. Sabe? Uma das coisas que eu gosto quando eu vou contratar é coração ensinável. Sim, sempre. Educação doméstica. Aí vai acabar, eu não sei se eu vou ser cancelado não, tá? Mas é assim, educação doméstica, coração ensinável. Cara, a técnica, você consegue ensinar, cara. Sim. Mas caráter, vontade, É complexo. gana, É complexo. Não dá para ensinar, não. É difícil. E depois que você aprende isso como empreendedor, muda todo o jogo, o game do negócio. Sim. Pois é. Então, assim, vamos lá. Felipe, eu estou com um funcionário. Vamos lá. Existem várias situações, tá? Eu tenho um funcionário, Gabriela, existem outros também, tem vários tipos, né? Mas vamos lá. A gente teve até um caso interessante, o funcionário atestado médico, certo? O que é que a gente indica? Veja, você não pode demitir o cara, o funcionário, porque ele coloca muito atestado. O que a gente indica é, vamos atrás do atestado. Porque muitas das vezes o empresário recebe o atestado, o médico pega e bota dentro da gaveta. Opa! Mas não sabe de onde veio. Isso. Veja, primeiro ponto, CID. Eu já tive empresários que dizem, só aceitem o atestado médico com a CID. É um erro. Porque hoje eu tenho uma normativa no CRM que diz o seguinte, que o atestado médico, o médico não é obrigado a colocar a CID. Tem doenças que nem pode ser explícita, né? É. Sim. Tá?
eu vou até pedir aqui, daqui a pouco fazer uma fila, tem um código que é bem legal, que toda vez que você pegar, quando ele diz que o funcionário está fingindo doença. É Z alguma coisa, eu vou vir para a memória. Que se você pegar esse códigozinho, por isso que é interessante que o empregador, o RHDP, quando receber esse atestado, arquive. Olha, todo funcionário merece um dossiê. Sim. Sabe? Com os atestados médicos, com os feedbacks da liderança. Por quê? Porque você vai montando aquele arcabouço ali. Eu já peguei atestado falso. Sim, eu já peguei um atestado de 1 dia para 8. E a pessoa era do DP. Vê. Essa é outra coisa, tem um negócio bem interessante. Eu tenho um atestado falsificado e um atestado falso. Ele já pegou uma situação que veio o atestado, bonitinho lá, 5 dias, com a rúbrica e com o carimbo. Foi feita uma diligência no posto médico e foi descoberto que aquele médico, naquele dia, não estava lá. O que aconteceu? Uma enfermeira amiga pegou o prontuário e fez. E o carimbo dele estava lá e colocou. Vê que incrível. Hoje, quando você tem um médico que tem um pouco mais de experiência, ele tem um cuidado no carimbo absurdo. Por quê? Cara, vira Carimbo agora é lei, é uma arma. Vira uma arma. Vê que coisa. Por quê? Porque o empregador, ele não tem esse... Veja, a bem da verdade é que o empregador brasileiro hoje, ele é o inimigo público número 1. Sim. Sabe? Cada nação, cada povo, cada civilização escolhe seus inimigos. Maquiavel, lá no livro Príncipe, ele diz o seguinte: sabe escolher seu inimigo. Por quê? Quando você escolhe bem seu inimigo, tudo aquilo que acontecer no seu governo, você pode culpar ele. Isso. Então, assim, hoje o Brasil, a gente acabou, por conta de toda uma questão cultural, histórica, a gente coloca o empresário como o malvadão. Sim. Né? É o empresário que é corrupto, é o empresário que não paga tributação, é o empresário que mal paga seu funcionário. E o que acontece até na demissão, né? Tipo, o colaborador bota no atestado, fala pro cara, quando demite, você ainda é o culpado. Cara, a culpa é sua porque demitiu. É incrível. Na hora da demissão, o que é que a gente indica? Pegou o TRCT, tu quer, primeiro ponto, isso aí vai uma dica para o empreendedor. Tu quer diminuir muito as tuas ações trabalhistas. Peraí, anota aí, Marcelo, isso aí. Vê aí. Tu vai pegar o TRCT, vai pegar uma pessoa, vai sentar o funcionário do lado e tu vai explicar o TRCT. Porque, de boa, você pega um TRCT. Já aconteceu já, disse, como é que tá o TRCT? Hã? Com o empresário. Olha o TRCT. Hã? Eu não sei o que é TRCT, não. É o termo de rescisão do contrato de trabalho. No TRCT vai ter um nome, funcionário, e vai ter várias casinhas com vários números diferentes. Quando o funcionário pega e diz assim, mas meu salário não era esse aqui, não. O cara fica bravo. Não, pessoal, aqui, tu só trabalhou 5 dias, porque tu já recebeu teu salário aqui. Aqui é apenas o saldo de salário. Explicar o porquê que ele está recebendo 2.450 de rescisão, blá, 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 blá. Melhor, você desenha. Sim, desenha. Você desenha. Sim, Veja só, vamos lá. Já ocorre bastante, porque, veja só, hoje a gente tem os dois lados da moeda. Tem o advogado empresarial, o advogado que está ali para defender a empresa, para mostrar à empresa as melhores regras, as melhores normas, o que fazer, como fazer. Do outro lado também eu tenho um advogado do reclamante. Sim. Que ele faz o seguinte, ele chega, tá lá sentadinho, chega o reclamante e diz, tu pode fazer o cálculo daqui para saber se eu estou recebendo certo? Por quê? Porque ele chegou com um TRCT, ninguém explicou a ele. Ele está lá com o valor, e aí? Tá certo, tá errado? Ele chega e entrega pro advogado, o advogado vai calcular e vai começar a perguntar a ele. E também sendo justo, porque também tem muita empresa que trabalha errado. Sim. Então tem que ter a balança ali para poder organizar e deixar o negócio Mas certo. eu sempre falo, a maioria dos processos trabalhistas, eles advêm de quê? Ou de uma má comunicação, ou por emoção. Sim. Sabe? Se você, vem cá, fulano, vê só, a gente tá aqui te desligando por A, B e C. Fulano, vê só, eu tô te desligando aqui por conta disso. Tá aqui o pagamento, vou te explicar. Explica. Tu vai receber isso, o FGTS deu tanto, tu vai ter direito ao seguro-desemprego. O cara vai dizer, tá bom. Acabou. Resolvido. Mas a empresa, eu já vi muito também. Não, demite, pronto, manda ele receber na justiça. Acabou. Entende? Mas vamos lá. A maioria do empresário brasileiro, a gente não pode, isso é cultural também. Não é por conta do erro de um que a gente vai colocar todo mundo. Do mesmo jeito que se fala, todo político é bandido. Não. Cara, é aquela história. O empresário brasileiro acaba tomando uma fama, tomando uma responsabilidade por conta de algumas empresas. Sim. Mas a maioria das empresas, ela trabalha de forma correta. Melhor, tenta trabalhar da forma correta.
Isso. É porque, assim, se a gente for conversar aqui, pode assustar. Mas a legislação brasileira é gigante. E é imensa, complexa. altera toda hora. Estamos agora, para você ter ideia, num grande hoje estamos com uma alteração de uma norma, que é a NR3, no NR15, anexo 3, que fala sobre a insalubridade sobre calor. Até hoje, a norma diz o seguinte, que só tem insalubridade sobre calor quando o calor é artificial. O cara está lá no forno de uma grande indústria, o cara vai lá medir a temperatura e aquela temperatura, a depender daquela temperatura, ele vai ser pago a insalubridade. A insalubridade é um percentual pago em cima do salário mínimo, que pode ser 10, 20 ou 40, que é como se fosse um pagamento, uma indenização, tá? Por um trabalho que possa causar ali uma deficiência, uma diminuição da saúde. Você trabalhar num lugar muito frio ou trabalhar num lugar muito quente. O que está acontecendo agora? A ANR é uma norma advinda do Ministério do Trabalho. E o que aconteceu? Veio uma canetada e colocou. Está em consulta pública. E eu até digo, quem for empresário que tiver seu advogado trabalhista, vai lá na consulta pública e fala. Tá? É importante isso. Dizendo o seguinte, que agora não. Agora, o calor natural pode dar insalubridade. Então, veja, todo tipo de empregador que tenha de motorista a construção civil, que tem um trabalhador no Nordeste, pode estar, certo, fadado a lá na frente pagar uma insalubridade de 10, 20 ou até 40%. Isso é muito sério. Por quê? A narrativa que se diz não, a gente tem que melhorar a saúde do trabalhador. Muito bom, claro que a gente tem que melhorar a saúde do trabalhador, mas não é o pagamento extra de um valor. Veja, se o cara... É aquela história, eu moro no Nordeste. Cara, eu não posso estar reclamando do calor, velho. Eu moro aqui. E muitas vezes a gente percebe que a lei é formada para tentar matar a empresa, muitas vezes. E aí, fica meio que uma briga entre, o cara ganha muito, o outro ganha pouco, mas, na verdade, existe todo um processo ali para estabelecer um crescimento de ambas as partes, né? Porque eu percebo muito que a maioria dos empresários, o grande foco é crescer a empresa para que gere mais emprego, gere mais renda, gere mais cargos, porque se uma empresa cresce, ela cresce em mais setores. Eu tiro pela minha empresa, cada vez, me acompanhou muito o crescimento de 2 anos para cá, a gente vê a quantidade de setores que a gente abriu e contratações que a gente fez. Eu acho que desde que tu chegou na empresa, na Midian, a gente contratou quantas pessoas lá, mais ou menos? Acredito que mais de 50% do quadro. Do quadro hoje, né? Montou setores financeiros, setores tributários, montou setores de vendas online. Então, aí saiu montando setores e, pessoas que hoje trabalham, ganham seu dinheiro, constroem seus sonhos e crescem. Enquanto no mesmo cargo, muitas vezes tem pessoas trabalhando e dizendo assim, cara, eu não estou ganhando nada, eu estou ganhando pouco, eu mereço mais. E muitas vezes não é só sobre salário, é sobre comportamento. É sobre a pessoa saber gerir o seu próprio salário. Porque no mesmo cargo, no mesmo lugar, tem pessoas prosperando com o mesmo dinheiro e tem pessoas caindo e endividados com o mesmo salário. Então, a gente percebe que, quando a gente pega um viés desse de dizer assim, cara, a empresa ela precisa prosperar para que o colaborador também prospere. Porque se ela não prospera, o cara não consegue prosperar, porque não tem crescimento, né? Então, assim, pelo menos eu não consigo enxergar muitas vezes a lei trabalhista andando nessa mesma mentalidade. Diz assim, cara, vamos facilitar essa via aqui para que o empreendedor cresça e a gente vá tangendo aqui para o negócio vá sendo contornado e todo mundo cresça junto, né? Então, a gente tem aí uma questão cultural também. Veja, a nossa CLT ela foi baseada na Carta del Lavoro, que era uma lei trabalhista italiana na época de Mussolini. Então, assim, a gente tem todo um arcabouço histórico onde nosso país foi baseado em trabalhos braçais. Sim. Vamos para os Estados Unidos agora. Pega as empresas de maior valor hoje. Google, Facebook, NVIDIA, não sei a NVIDIA, mas o Google, o Facebook, a Apple começaram na garagem, cara. Começaram numa garagem, tá? Então, assim, aí você vem no Brasil. Cara, as melhores mentes no Brasil, aí vamos lá agora, né? Estão fazendo o quê? Concurso público. Sim. Você pega um cara que é estudioso, é inteligente, trabalhador, o que o cara vai fazer? A primeira coisa que o pai diz, vai fazer concurso, meu filho.
E isso é muito ruim para a nação. Sim. Porque você pega pessoas, os melhores... Veja, se Steve Jobs, né, se nascesse no Brasil, ele ia ser concurseiro. Imagina, quantas mentes brilhantes a gente tem no serviço público que poderiam estar empreendendo. Porque, veja, a riqueza da nação, ela advém também, ela advém do empreendedorismo. Sim. Tá? Eu sempre falo, né, que o empreendedor brasileiro é, sobretudo, um corajoso. E um guerreiro. É um guerreiro. Então, assim, eu vou citar aqui, né, Josué 1,9, né? Bom ânimo e coragem. Tem que ter. Todo dia. Todo dia. Levantou aquela porta de ferro e o varejo... Cara, o varejo não é fácil. Isso. Todo mundo sabe. Então, assim, quando a gente vai para o varejo... eu tenho um empresário que eu gosto muito do que ele fala, o Lili Parisotto. Ele fala o seguinte, ó... Ele é um investidor de ações aí famoso, e ele fala assim, ó, eu não invisto nem no varejo, nem em companhia aérea. Por quê? Porque é um case, um plano de negócio muito complexo. Isso. Hoje no Brasil, quando você tem vou falar aqui só da parte trabalhista, tá? Tô nem entrando na parte tributária, não tô entrando aqui na parte empresarial, tô falando De só... venda e nada, só trabalhista. Só do trabalhista, que aí é muito simples. Cara, já é complexo demais. Isso. Pessoal, imagina, se tu tem a tua operação hoje em 4 estados. Vamos dar só as capitais, tá? No mínimo, tu vai ter 4 convenções coletivas diferentes. Sim. E olha lá, aqui tem estado que, dependendo da estruturação ali, você pode ter para uma empresa 3, 4 convenções. Pois é. E aí é mais... Porque se o cara tem logística, né? Vamos supor, o cara tem logística... É porque se você tem motorista, aí tem uma tem convenção motorista, específica motorista. O comércio, você tem estruturas que tem realmente várias convenções. Isso. E você tem que fazer uma adaptação gigante para atender tudo isso. Eu digo a vocês, pronto, a gente, lá no escritório nós temos uma diversidade, porque uma das vantagens de ser advogado trabalhista também, você acaba tendo uma diversidade interessante. Nós somos advogados de uma empresa que tem 7 convenções coletivas. Então, assim, vale alimentação diferente, outra, vamos lá. Salários diferentes. Um salário até bem. E quando é o aniversário ou a data base, que são diferentes também. Sim. Tá? Então, assim, existe todo um regramento. O que a gente indica? Olha, veja, a empresa não tem segredo. O empresário ele tem que trazer, tá, a legislação para o seu favor. Quais são? Usar de ferramentas, buscar um bom jurídico, trazer. Veja, o jurídico trabalhista é aquele cara que vai estar trabalhando contigo de ombro a ombro, porque se você vacilar, o passivo trabalhista, ele começa a ficar por baixo da tua empresa e você não nota quando ele cai. É diferente do tributário, tá? Que o tributário, eu fico brincando que eu sou o primo pobre, né? Que trabalhista já viu, né? E o advogado tributário, tem uns advogados tributários aqui que é assim, não, eu tô aqui, ó. Por quê? Porque o cara vem dinheiro, é dinheiro na veia, ele vai, consegue O tributário reverter. é mensal, né? Mensal, ele a consegue oscilação. rever aqui. Porque, veja só, a gente fica brincando, né? Umas vezes o empresário virou assim para mim, ô Felipe, como é que o Estado erra? Eu digo, cara, o Estado é o que mais transgride a lei no Brasil. Não brinque, não. Olha, do tributo à previdência. Olha, se você for fazer um cálculo... A trabalhista. Porque se você vê, você pode entrar no hospital, a situação precária de trabalho de algum enfermeiro, de um colaborador que está com a maca. Se você for auditar aquele ali, se entrar um advogado trabalhista para meter a caneta ali, meu amigo, vai sair multa de tudo que é lado ali. Então... Bem, o que a gente diz é o seguinte, veja, eu sempre falo para o pessoal lá do escritório, quando você vê um auto de infração, exemplo, tá? Quando você vê uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho. Cara, tem cara que diz, doutor Felipe, acabou. O que foi? Tá aqui, não, calma, vamos olhar. Por quê? Como você tem uma visão que o Estado está certo, que o Estado está dentro da legislação, que quem cria a legislação é o Estado, então tudo está correto. Não. Muitas das vezes ele está dando uma pernada ali, está fazendo uma situação que você tem em defesa. Então, assim, e o que acontece? Eu só estou falando de uma ponta, que é a relação de trabalho. O varejista ele vai ter uma série de situações ali. Cara, eu vou dizer a vocês, a parte de compra, cara, eu não sei como é que vocês vivem assim, cara. Vocês têm que saber comprar, têm que saber vender. Todo dia, não é um leão, não. É o leão, eu até brinco, tipo assim, todos os dias recebe 6 carretas e todos os dias bota 27 caminhões para fora. Todo dia recebe e coloca para dentro, coloca para fora. Recebendo e entregando. Então, é mercadoria entrando e saindo todos os dias. Então, tipo, não tem, assim, o dia que você trabalha menos.
E o dia que você trabalha menos, o que é que acontece, Midian? O caixa falta dinheiro. Porque se você trabalhou menos é porque você não vendeu. E se você não vendeu, vai faltar caixa de dinheiro no caixa. Então você não sabe se você torce para trabalhar menos e descansar, ou você torce para trabalhar muito e se ferrar mesmo. E você Então você tem que estar pessoas. acostumado a estar na pilha, como a gente diz assim, até equipes. E por isso que é importante esse fato, essa nossa conversa, pessoal. Porque muita gente diz assim, Flávio, eu não quero crescer. E aí eu vou trazer um pouco para esse lado. Muitas vezes assim, eu não quero crescer. Eu tenho empresários que viajaram comigo e disseram assim, Flávio, não, aqui para mim deu. Por quê, cara? Não, porque, se eu botar mais funcionário, eu vou ter mais pessoas para me botar na justiça. Eu tenho mais cara que, cara, é nó cego demais. Aí o cara reclama e reclama de tudo. E é muita bronca. E é muito problema. E sempre está atrelado a pessoas. Eu percebo que o cara não desiste porque ele trabalhou muito na empresa dele. É porque ele não conseguiu delegar. Ele chegou no momento que as pessoas não deu certo. Na hora que ele disse, vou botar um aqui, outro aqui, para eu ter um tempinho quando o cara pensa na sexta-feira em ir pra praia, o funcionário falta. Aí o cara, eita, vou ter que voltar pra empresa. Porque quando ele pensou que ele ia pegar o final de semana na praia com a família, alguém faltou que ele botou num cargo de confiança. E aí, eu percebo e quero trazer essa pergunta a Midian, e depois o Felipe vai rebater ela aqui. Como a gente montar esse time, Midian? Como a gente construir um time que a gente sinta segurança para continuar crescendo a empresa, que a gente sinta segurança de escalar o negócio, para que a gente comece a ter, porque hoje eu sempre vejo assim, quando a gente fala de empresários, e a gente falou aí, tem cara em outros estados e tal, toda vez que eu penso em parar de crescer, aí eu olho para Magazine Luiza, eu olho pro Mix Mateus, Wilson Mateus, eu digo, cara, como é que esse cara sobrevive, cara? O cara tá abrindo um mercado com 8 dias, mas não é um mercado não, é um mega mercado. Cara, assim, eu olho pra dentro do mercado do cara e digo, como é que o cara audita isso aqui, velho? Ele é um case de sucesso, tá? Como é que o cara audita isso aqui? Aí o cara vai lá e tem uma peixaria. Eu digo, cara, é um controle de qualidade, porque, meu irmão, você controlar peixe... Meu irmão, se o funcionário vacilar, isso fica podre, velho. Então o cara tem que ter uma linha de pensamentos dentro da empresa, porque ele não está ali, mas tem um cara cuidando daquilo ali. Porque a gente sabe que peixe, carne, é pior até do que móveis. Eu trabalho com móveis, eu sei que, assim, se alguém esquecer ali o móveis ali 24 horas fora da geladeira, não vai fazer nada. No máximo vai ficar sujo de poeira. Mas se o cara esquecer o peixe fora do freezer, velho, ou à noite, se ele desligar uma tomada do mercado ali errada, no outro dia, quando acordar de manhã que ligar o mercado, não tem, tá tudo fedendo. Então, como é que a gente constrói, Midian? A gente pegando um pouquinho desse time aí. Esse medo que você falou, ele é comum, né? Olha o medo, como comum. fica. E eu sempre vou dizer assim, queira crescer, não queira inchar. Existe uma diferença entre crescer e inchar. E quando a gente fala sobre negócios, um negócio que ele é escalável, que ele é gerenciável, não pelo CEO, que é a mente estratégica do negócio e não deve estar executando, né? O que deve ser feito? Aquilo que você não controla, você não gerencia. Primeiro ponto. A gente tem uma ferramenta chamada Balance Scorecard, não é bicho de 7 cabeças. Ela é um desenho, é um mapeamento de como deve ser feita a empresa. E veja como é que ela é simples. Na base dessa é uma coluna, embaixo eu tenho pessoas. O que é que eu estou dizendo aqui? As pessoas devem estar bem contratadas, gente boa. Estou falando sobre gente boa. Você tem que ter gente boa, você tem que ter uma liderança boa, uma liderança que tenha a sinergia com você, que tenha alinhamento com você e que queira crescer com você. Você tem, acima de pessoas, no Balance Scorecard, você tem processos. Então, eu estou dizendo que eu preciso de gente boa, preciso dos processos bem definidos, um sistema operacional que vá trazer segurança. A terceira base da pirâmide, eu preciso conhecer o meu cliente, ou seja, o que é que o meu mercado quer comprar, quer adquirir. Lá em cima, qual é a minha expectativa financeira. E no finalzinho eu tenho a minha cultura. Qual é a minha missão, minha visão, meus princípios e valores. Então, de baixo para cima eu digo pessoas
sustenta processo, processo sustenta metodologia e clientes bem alimentados, tratados e comprando e adquirindo e satisfeito, sustentam o meu resultado financeiro. Então, é isso. Eu preciso ter gente boa, processo bem definido, preciso saber o que é que o meu cliente e qual é o meu produto ele vai atender no mercado, preciso ter minhas expectativas financeiras e meu controle financeiro e preciso ter uma estruturação de cultura, porque senão tudo isso aqui desaba. Gente está embaixo, gente. Não é porque ela é menos importante, é porque ela é mais importante. Porque se ela cai, a pirâmide toda cai. Desaba tudo. Desaba. E aí, doutor? Eu vou me meter agora no assunto que não é jurídico, né? Então, agora vou dar aqui uma pernada, veja. Tem um autor chamado Júlio Vertúlio. Gosto muito, que são os 10 princípios, né, cristãos da liderança. E ele fala bem interessante, que é o seguinte. O bom líder, ele forma novos líderes. Sim. O bom líder não é um líder teto. Um bom líder é um líder plataforma. É aquele que cria uma liderança que vai, a partir dele, crescer. Boa. Porque quando você cria líderes, né, você faz com que pessoas vejam... o que eu sempre falo é o seguinte: dinheiro é bom? É. Dinheiro é muito bom, é muito legal. Só que o dinheiro não pode ser o objetivo final das coisas. Tá? Você tem, é algo mais. É tipo assim, o dinheiro não pode te controlar. É você que bota ele no bolso. Então, quando você forma líderes, eu gostei muito aí da questão da missão, visão, valores, princípios, né? Quando você forma líderes, você consegue colocar... E eu sempre falo o seguinte, veja, para você ser um líder, você não precisa ter funcionários embaixo, não. Você ser líder de si mesmo. Você pode formar líderes, tá, que não têm subordinados. Ele ser o líder de si mesmo. Porque a maioria das vezes a gente encontra pessoas que você chama a pessoa, só você vai fazer A, B e C. Aí o cara, beleza, o cara faz A, B e C e fica, ó. Porque tu tá assim, não tô esperando alguém mandar eu fazer alguma coisa. Então, assim, o cara não consegue se liderar, né? A pessoa é apenas um fazedor de tarefa. Que acho que um dos grandes desafios, né, da liderança, os grandes desafios do mundo moderno é a gente tirar raspar, né, desse inconsciente coletivo, tá? Que a gente tá ali para trabalhar só para fazer aquilo que o mínimo possível. Sim. Eu vou trazer aqui um viés bíblico, né? E dizer o seguinte: a gente tem que trabalhar, como Efésios fala, tem que trabalhar, a execução do trabalho tem que ser com tanta excelência como se você estivesse fazendo para Cristo. Sim. Vai lavar um prato, cara. Lava um prato, enxuga. Cara, olha, você lavaria um prato, enxugaria um prato, sabendo que Cristo ia comer nele? Como é que você ia fazer isso? Você ia fazer de todo jeito? De jeito nenhum, cara. Você ia fazer do melhor jeito possível. Isso. Então tá lá em Efésios. Um outro link que eu quero trazer aqui é o seguinte. Vamos pensar, eu até tinha falado isso no podcast, pensa na igreja, né? Pensa Cristo, instituição igreja como se fosse uma empresa. Ele treinou 12 durante 3 anos. Ele criou 12 líderes 12 para líderes. ser 3 anos. que fosse replicar 3 anos a só. palavra E dele. ele ainda tem uma particularidade. Ele conhecia a essência e a particularidade de cada um deles. E abriu filial na terra toda, né? E outra coisa. Não precisa ser os homens perfeitos, não, tá? É só preciso você pegar pessoas com coração ensinável, tá? Replicar. E veja, foi o CEO que deixou 12 diretores e os caras replicariam até hoje, cara. A palavra chegou pra gente. Então, assim... E muitas vezes você sai da sua empresa no final de semana, na segunda-feira tá bagunçado o negócio. Pois é. Então, assim, aí vamos lá. Acho que o princípio basilar é você, para mim, né? Seria essa questão de formatação. Agora, voltando para o campo jurídico, que é muito legal, né? Porque no jurídico é mais fácil para responder as coisas, né? Como eu falei, você saber, né, as regras, tá, de manutenção do trabalhador, as regras de demissão do trabalhador, torna, minimiza, tá, o teu passivo trabalhista. Hoje, existe e assim, vamos lá, eu vou dizer a vocês, quando o empresário diz, eu não posso ter muitos funcionários porque fica mais complexo, é verdade. Hoje, na legislação brasileira, a partir do momento que você ultrapassa uma determinada quantidade de funcionários, você começa a ter regras, tá, que vão aumentando o custo. Tá? A exemplo, se você tem... Aí, vamos lá. Existe uma tabela lá no anexo 4, onde você... A depender da quantidade de funcionários, a depender da forma, do tipo de trabalho que tu tem, da tua empresa, você vai ter que começar a ter um enfermeiro, você vai ter que ter um segurança do trabalho, Sim. você vai começar a ter que ter um médico do trabalho. Então, assim, isso a gente enfrenta muito na questão rural, né? Quanto maior a quantidade de funcionários, maior fica a complexidade de você manter. Para você ter ideia, vamos lá, uma empresa hoje que tem até 20 funcionários,
Eu não indico isso, tá? Até 20 funcionários, você não tem a obrigação de ter controle de ponto. Antes era até 10. Sim. Tá? O que eu indico ao empresário é coisas mínimas que ele tem que ter. Controle de ponto e os pagamentos em dia. Pagou FGTS, INSS, está com o contra-cheque assinado dele? Está com a folha de ponto assinada? Tô. Pronto, já é um grande princípio. Porque sem isso, você tá passivo ali de uma série de problemas. Então, o que eu digo ao empresário é, organize-se. Felipe, não, cara, não custa não. É mais uma questão de organizar do que uma questão de custo, não é isso? Fazer certo. E quando você começa certo, cara, porque é incrível. Quando você bota um pé fora, tá? A gente conversando aí, você sabe. Cara, o empresário, ele tem que fazer dentro da regra. Quando você faz dentro da regra... Tudo dá certo. Tudo dá certo. Isso. Tudo dá certo. Isso. Quanto mais você andar nas 4 linhas, quanto mais você colocar a empresa dentro do caminho certo, mais você constrói ela para o caminho certo. É algo que, assim... O empresário, eu percebo muito que existe uma complexidade em eles muitas vezes entender isso. E um dos grandes movimentos da gente criar esse podcast Fala Varejo aqui é a gente trazer aprendizado que as pessoas não comentam. Porque eu percebo que não existe poucas pessoas conversando com o empresário e mostrando muitas vezes o caminho. Porque a gente sabe como é o empreendedor brasileiro. O empreendedor brasileiro é aquele cara que iniciou ali, não sabe muita coisa, não fez uma faculdade, ele não estudou muito e ele abre o seu negócio para empreender. É aquela veia empreendedora. É o 6C, né? Cara e coragem. Cara e coragem. Então ele vai na fé, na coragem e ele vai dar certo. E aí no meio do caminho, infelizmente, o Estado não tem nada para ofertar pro cara e dizer assim, cara, é por esse caminho que você tem que ir. Ele sabe meio que bater, mas ele não sabe ajudar. Então eu percebo que tem que ter, e você que é empreendedor, tem que buscar estudar livros, mentoria, consultoria, advogados, para que consiga ajudar você numa contratação, como a Midian trabalha comigo na minha empresa lá, é minha parceira lá de negócio. Para quê? Para que ajude você a construir uma empresa de alta performance. Porque quando a gente fala de negócio, a gente fala de gente o tempo todo. Eu todo dia eu faço conta. Eu fico desenhando assim, ó, como temer nas pessoas. Mas eu não encontro essa conta, só aumenta. Agora a gente está numa fase de expansão, né, Miriam? Na empresa agora, a gente vai para um outro business agora. E aí, nesse momento de expansão, eu desenho isso. Cara, eu quero fazer da melhor forma, porque agora eu sou mais inteligente. Porra, eu tenho 17 anos de empresa, eu não posso cometer nenhuma cagada, eu não posso mais errar. Eu não admito errar. Aí, pô, vamos desenhar aqui para construir o melhor negócio. Vamos desenhar aqui para ter menos pessoas, para não inchar tanta empresa, botar mais tecnologia. Mas mesmo assim a gente se depara fazendo entrevista hoje e tem várias entrevistas amanhã e depois de amanhã. Por quê? Porque a empresa depende exclusivamente de gente. É gente, pessoas, como me deu falando, né, Miriam? Pessoas e processos. E aí você tem que criar uma cultura, né, Miriam? Uma Sim. cultura, valores. E aí, vindo para essa questão de cultura e valores, hoje, doutor, eu tenho lá na minha empresa uma cultura muito cristã. Eu tenho valores muito cristãos lá dentro da minha empresa. Até a gente faz lá uma segunda-feira, uma manhã da fé, que a gente faz. Até que ponto o empresário ele pode avançar com isso dentro da empresa? O que isso impacta dentro da lei trabalhista ou não impacta? Ou você pode dizer assim, cara, é meu movimento cristão dentro da empresa, eu posso ter meu momento ali dentro com meus colaboradores, eu posso convidar ou não posso convidar. Porque eu deparei isso até na última viagem que eu falei, o cara disse, Flávio, tu é muito corajoso. Os caras falaram isso pra mim, Flávio, tu é muito corajoso fazer isso, porque eu tenho medo. E eu gosto muito, mas eu tenho medo de cruzar essa linha e as pessoas achar que eu tô querendo, tal. Quando a gente fala de religião e fala de Deus, tudo mais, a sua crença, você como um cristão, como é que a gente pode andar e ter essa cultura? Que a gente sabe que é uma cultura, quem tem uma cultura cristã dentro da empresa, é um cara que, tipo, vai seguir ali os passos de Jesus dentro do negócio. E é muito importante você aculturar a sua empresa, até não só porque somos filhos de Deus, mas também porque é um caminho excelente a se andar ao lado de Jesus ali. Como é que a gente pode andar isso dentro do business? Tá. Eu convido a todos a pegar a Constituição e pegar a primeira página lá no preâmbulo. Veja, o Estado é laico, mas não é ateu. Começa por aí, tá? Claro que a gente vai ter que ter algumas medidas, né? Você não pode forçar o credo para a tua religião.
Você não pode demitir porque o cara tem um crédito diferente. Não é isso. O que você está falando é, Felipe, eu tenho uma cultura. Veja, a cultura está aqui. O que a gente faz? Vai fazer uma reunião, vai fazer... Ou é opcional, para a pessoa ir vai ou não, ou você pode também fazer o seguinte, trazer todo mundo e dizer, olha, isso aqui é uma reunião, vou pagar a tua hora, tu vai estar aqui, tu vai entrar às 8 da manhã, tu já vai bater teu ponto, tu vai vir para cá, porque faz parte do meu direcionamento cultural, faz parte do meu direcionamento da empresa, a gente passar alguns direcionamentos cristãos. Veja, não é porque tá na Bíblia que você dá... Isso aqui eu não posso falar, não. Veja, eu sou cristão, então veja, eu queria mostrar para vocês aqui alguns princípios que estão na Bíblia que eu acho que são importantes para a minha empresa. Velho, você pode fazer isso, você tem a liberdade para fazer isso, tá? O que a gente indica é, claro que o empregador hoje, ele fica numa situação complexa. Se aí, né? Porque é muito ouvir dizer. E cada um tem... É aquela história, todo mundo tem sua opinião, tá? O que eu posso dizer a você é o seguinte... não demitir por conta de... Nem demitir, nem constranger por conta da religião, do crédito que a pessoa tem. Ponto. E colocar e pagar, cara, ali. Paga a tua hora, paga a hora do cara. Né? Vai começar às 8 da manhã, beleza. É reunião, tá? Faz uma reunião e entender o seguinte, ali você está colocando... Veja, você não está empurrando a tua religião goela abaixo do profissional. Mas você está colocando ela no direcionamento da tua empresa. É um direcionamento empresarial. Não é só porque é empresarial. Veja, tá aí, estamos lá. Pega lá o livro do Kotler. Não, vou ensinar Kotler aqui. Marketing. Não, eu já posso pegar o livro dos livros, que tem toda a sabedoria, e dizer o seguinte, cara, é o seguinte, tá aqui a Bíblia. Veja, eu desafio alguém aí para dizer o seguinte, então, Felipe, tá na Bíblia aqui, o cara seguir a Bíblia, o cara vai ser preso. Não tem, cara. Sim. Não tem. Tá? E quando você mergulha, né? E quando você mergulha mais a fundo, e assim, já vou puxar para um outro assunto aqui. Quando você mergulha mais a fundo, você aprende mais. Recentemente eu fui pro Legendários aqui, né? Através do meu amigo aqui que me convidou, vai pro Legendários e tudo mais. Você vai aprendendo cada vez mais. E você percebe que ali só tem coisas para melhorar a sua vida. Aí eu quero dizer, rapaz, aqui só tem, cada página que você move, só tem rotas que vai ajudar você a ter uma vida melhor, a ter uma vida saudável, a ter uma vida de alta velocidade. Parece que ali é um mapa da riqueza. Esse dia eu estava olhando assim, isso aqui é um mapa da riqueza. Sim. Se o cara seguir essa jornada aqui, o cara fica multimilionário. Por quê? Porque você não vai perder, você não vai dispersar para algumas coisas, você não vai perder tempo com coisas que você não poderia perder, você vai seguir rotas de crescimento, você vai seguir rotas que Jesus botou aqui para você, que você vai crescer e prosperar. Então, realmente é um manual de prosperidade, né? Então, o que eu falo é o seguinte. Primeiro, você vai ser um pai melhor, um filho melhor, uma mãe melhor, um empresário melhor, né? Então, assim, tem ali, meu amigo, eu fico brincando que é o manual do fabricante. Né? E falando do Legendários, Flávio, é o seguinte, é um movimento que está tomando uma força, tá? Convide aí todo mundo aí, quem quiser dar uma olhadinha lá no Legendários Brasil, né? A gente vai abrir uma pista também aqui em Pernambuco. Isso aí. É um movimento que ele altera, sabe? Ele consegue, na verdade, colocar o homem no seu devido lugar, tá? Então, assim, é um movimento contra, tá, essa cultura que a gente está vendo aí em televisão, rádio, na grande mídia. E é um movimento só para homens, né? E é um movimento para homens. Porque, na verdade, Flávio, vamos entrar num ponto polêmico aí da questão do... E que tem a ver, a gente vai entrar e eu vou levantar a bola. Opa! E que tem a ver com alguns comportamentos empresariais também. Sim. Porque eu garanto que se o homem, qualquer colaborador que for para um Legendários, ele volta outro. Tipo assim, eu digo muito assim, no futuro, do jeito que está a velocidade dos Legendários, quando o cara chegar para mim e dizer assim, eu sou um Legendário, eu digo, fechado. Pode entrar. O cara vai, tipo, passar pela porta da empresa. Vai ser, tipo, no currículo o cara botar, eu sou o Legendário. Porque ele vai conseguir, tipo assim, pelo menos eu sendo Legendário, vou dizer, cara, esse cara, pelo menos ele passou por uma rota de um aprendizado mais profundo. Esse cara, ele vai ter princípios, valores, vai ter ética e vai ter uma mentalidade de prosperidade e de crescimento. E vai me ajudar muito. Então, eu acho que, tipo assim, vindo para o mundo empresarial, um homem que faz o Legendários, ele se torna um profissional melhor
e pegando o cara, vindo de lá pra cá como colaborador, cara, todo mundo quer ter um colaborador legendário. Veja, o track é um desafio de caráter. Quando eu fui fazer pela primeira vez, eu disse, rapaz, como é que desafia o caráter do cara? Sim. O cara desafia mesmo. Ele não tem como você passar aqueles 4 dias ali. Você não tem como viver aquela experiência e não moldar o teu caráter. Sim. Sabe? Então, assim, a gente sabe que, olha, aonde o legendário passa, ele melhora o lugar. Sim. Ponto. Cara, é você realmente, eu fico brincando que é o curso para ser homem. Sabe? O cara fez aquilo ali, o cara vive aquilo dali. Não tem como você voltar ao mesmo. Não tem. Cara, vamos lá, de boa. Eu subi em março, né? O Flávio já me conhece há um tempinho. Já perdi 15 quilos. O grande problema seu foi ajustar as roupas, não foi? Não, tô ajustando. O problema dele foi ajustar as roupas. Eu tenho 2, né? 2 pessoas que me ajudam nas roupas. Um é o Stefano, que é um irmão também legendário, e o outro é o Rodrigo, que eu vou botar também para fazer o legendário lá da Brooksfield. Mas eu digo a vocês, eu já fiz aqui um mexão, né? Olha, Rodrigo, vai. cuidado aí, vice. E o Stefano também. Vamos lá, viu? Mas tem um mexão. Isso, e o Stefano é bom. O Stefano é legendário, eu vou botar ele para fazer também. Então é o seguinte, cara, é incrível, sabe? Boa. Você muda. E outra, eu digo a todo mundo, cara, tu quer ter uma direção para tua vida, tu quer melhor. Eu não tenho... Velho, vai, sobe a montanha, tu vai ver, tu vai voltar outro, tu vai deixar tuas desculpas lá em cima. Tu vai vir aqui hoje imbuído com aquilo que Papai do Céu quer de você, sabe? E não tem mais barreiras. Tu tem barreira agora, Flávio? Cara, eu acho que não. Mas sempre tem uma barreira para você vencer. Mas eu voltei um cara muito renovado, um cara muito mais... com uma espiritualidade muito mais alta, um cara muito mais próximo de Deus, com uma velocidade muito maior. Então você volta 30, 50, 100 vezes melhor do que você subiu a montanha. Eu sempre digo assim, você sobe em 10 e volta em 100 km por hora. Então, assim, da mesma velocidade que você subiu, você não volta. Então, assim, não é só sobre religião, não é só sobre você dizer, eu vou encontrar com Deus lá e vou conversar. Não, é sobre você. Eu acho que é um encontro com você. Eu acho que ali você consegue encontrar com você mesmo. Aquele você que Papai do Céu queria que você fosse. Aquele você que você precisa reconhecer quem é você e ativar a sua identidade. Porque eu percebo que muitos empresários, eles não entenderam ainda o chamado. Eles não entenderam que ele é a imagem e semelhança do Criador. Eles não entenderam que o chamado dele aqui na Terra é sobre pessoas. Eles não entenderam que amanhecer o dia, o cara tem que enxugar ali o choro do cansaço, se esticar, dormiu 4 da manhã, acordou de 6, mas ele tem que levantar e dizer, não é sobre mim. Não é sobre a minha família, não é sobre riquezas, é sobre as famílias que eu vou ajudar perante ao meu negócio. É as famílias que eu vou ajudar quando eu conseguir desbravar essa nova fase da minha empresa. Todos os dias eu tenho fases ruins na minha empresa que eu preciso desbravar e eu poderia só apenas desistir. Só apenas dizer assim, eu não quero mais. Porque a gente sabe, eu brinco muito com meus colaboradores, rapaz, dinheiro não é nada. Dinheiro é o quê? Eu tenho uma frase boa. Dinheiro, ele só tá no seu bolso para você comprar porcarias e coisas que você deseja. Porque você percebe, todo o dinheiro que a gente tem acima da necessidade, que é necessidade de comida, alimento, necessidades que a gente precisa para sobreviver, é para comprar coisa que a gente não precisa, para mostrar para as pessoas que a gente não gosta e para fazer coisas que a gente não vai querer fazer. Simples assim, muitas coisas é assim. Mas só que você tem que ter um carro, você quer ter seus sonhos. Mas só que muita gente vive para isso. E aí esse é o problema. Esse é o problema. Mas quando você diz assim, não, eu vivo para empreender, ganhar dinheiro, e o dinheiro que sobra, se sobrou, eu digo, como um carro. Pronto. Sobrou dinheiro, vou fazer uma viagem. Mas isso não é o point único. Muitas vezes eu brinco lá em casa e eu digo, eu esqueço até de viajar. Eu esqueço até de tirar férias. Por quê? Porque não é o meu point primeiro, Não é aquele negócio assim, cara, esse é o top 1 da minha vida. O top 1 da minha vida é empreender. Então eu acordo de manhã para fazer a mudança na vida das pessoas. Então quando a gente ativa essa identidade, que eu fui para a montanha ativar essa identidade mais ainda, chegar lá e entender, cara, tô no caminho certo, esse é o caminho da verdade é esse, você é a imagem e semelhança do Criador, você tem força, você tem energia, você consegue transformar o mundo, você é o homem da casa, você é o homem do país, você é o cara que tem que dar o exemplo. Cara, mais do que nunca, eu tenho que ser um empreendedor muito, muito
foda. Eu tenho que ser o cara número 1 no meu negócio. Eu tenho que ser excelência. Eu tenho que melhorar todos os dias do meu negócio. E aí eu consegui ativar uma identidade em mim que eu não tinha. E olha, e não para por aí. Você tem que todo dia ativar essa identidade de manhã quando acorda. Você todo dia tem que lutar. E isso é algo que a gente briga muito. E eu vejo assim, a gente briga muito. O empreendedor é uma briga diária com ele mesmo. Eu acho que o empreendedor, para ele ter sucesso, ele tem que se tornar a sua melhor versão todos os dias. Todos os dias ele tem que acordar, se olhar no espelho e dizer assim, cara, não é sobre mim. Não é sobre a minha família. É sobre as pessoas que eu preciso ajudar. Porque eu vou dizer, meu amigo, e isso deve acontecer com você, deve acontecer com o Midian, a gente vai ajudar muita gente. E a gente vai ser apunhalado nas costas todos os dias. Faz parte. E tem que continuar ajudando. Simples assim. Midian já me contou várias histórias das empresas que ela já passou. E aí eu vou empurrar um pouquinho a bola para a Midian sobre isso. Essa questão de... Porque isso é uma dor para o empresário. E muitas vezes ele fica magoado. Ele deixa de empreender. Ele deixa de crescer. Quanto acontece essas coisas, o que é que a gente tem que fazer, Midian? Você que já trabalhou com pessoas e você já olhou para a pessoa assim, essa pessoa eu vou ajudar. Essa pessoa eu vou incentivar. E do nada a pessoa não deu. Não virou. E seguiu. E aí, Midian? Faz parte. Faz parte, Inclusive, tem pessoas que dizem assim, eu não vou treinar, eu não vou investir, porque a pessoa pode sair. Experimenta deixar a pessoa dentro de casa, sem investir, sem treinar, para ver o prejuízo que você tem. Então, a mentalidade do empreendedor, do líder inclusive é um livro de Harvard que diz assim, você é um fazedor de estrela? A pergunta é muito simples. Porque o líder, o empresário, o empreendedor é um fazedor de estrelas. A gente não tem outra alternativa. Eu não posso perder a minha essência de querer que o outro evolua, de trabalhar o outro simplesmente pelo medo do outro ir. Simplesmente pelo medo do outro vai acontecer, não tem isso, você vai ajudar. E muitas vezes É o risco, né? As pessoas que você mais ajudou são aquelas que mais foram lá e traiu você. E aí sim, a vida que segue, porque a vida traz essa seletividade. Sim. Quem deve ir, que vá. Você não deve segurar ninguém que não queira ficar, que não queira contribuir, que não queira olhar para você e dizer assim, estou contigo. Até falar para você coisas que talvez você não queira ouvir ou que vai doer. Eu sempre digo, queira estar com pessoas do seu lado que seja transparente e verdadeiro com você, independente das situações. Mesmo que doa, né? Mesmo que doa. Então, assim, colaborador é a mesma coisa. Não quer ficar, vá. E isso vice-versa, né? Muitas vezes Sim. o colaborador fica magoado, não quer mais arrumar emprego, acha, mas A infelizmente gente é vai ser humano, a acontecer. gente não Vai foi criado acontecer. para perder, né? A gente quer sempre ganhar. Isso é uma natureza nossa de autoproteção. Mas a gente precisa entender que faz parte do curso da vida. Quando a gente estava falando agora aqui sobre Jesus, ali, ele andando com os discípulos andando com ele. Tinha pessoas que andavam com Cristo, mas não conhecia Cristo na sua intimidade. A gente precisa entender que tem gente que anda com a gente, que não conhece a gente na nossa intimidade. E, às vezes, a gente também não conhece o outro na intimidade. Né? Mas, na hora de fazer a coisa certa, Jesus foi muito transparente com todos eles ali. Né? E quem quis ficar, seguiu adiante e foi próspero. Porque ele tinha um projeto, um objetivo de prosperidade para as pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito, assim, às vezes tem cara que é tão pobre que só tem dinheiro. Sim. Isso. Né? Você falou uma coisa interessante, Flávio, mas eu queria também dizer o seguinte, eu acompanhei, né, tua viagem lá com os mentorados e dizer o seguinte, veja, isso é importante, né, que é uma das coisas que a gente aprendeu lá no Legendários, é que o homem, veja, as grandes caças, né, as grandes conquistas, elas devem ser, né, buscadas em grupo. Tá? Porque quando você ajuda as pessoas, tá, para alcançar um objetivo em comum, você consegue alcançar objetivos que sozinho você não ia nem sonhar. Isso. Né? Uma das coisas que a gente aprendeu que é assim, que o homem sozinho é uma presa fácil. Isso. Tá? Então você tem que se cercar de pessoas. Hoje eu estava até conversando no escritório hoje, que é o seguinte, quando você sentar numa mesa que você for mais inteligente, quando você sentar numa mesa que você só derrama, chegou no momento de você se levantar e procurar uma outra mesa para que você possa aprender, sabe? Para que você possa se encher novamente.
para depois voltar para aquela outra mesa ali e derramar novamente. Isso. Então, é um jogo de... Não é olhar o outro, não é, ter inveja do outro, porque eu queria... Não, não. O jogo é, como é que eu faço para melhorar o meu eu de ontem? O jogo é com você, né? O É tempo comigo, isso, é comigo. Você tem que olhar, você tem que se olhar, como é que eu faço para melhorar? Né? Como é que eu faço para entrar em novos ambientes? Como é que eu faço para encontrar com novas pessoas? Conectar com novas pessoas. Tá? Então, eu quero te parabenizar, cara. Eu achei aquela tua jornada ali incrível. Obrigado. Você levar empresários e melhor de tudo, cara, porque assim, o ser humano ele é um conjunto de coisas. Né? Às vezes a gente fala muito de empreendedorismo, a gente só está ligando só pro dinheiro. A gente só está falando só de faturamento. Né? Só que, cara, não é. Isso. A gente fala de pessoas, a gente fala de transformação. Isso. Né? A gente fala de melhorar. E, claro, tá? Numa situação melhor, quando a gente melhora o nosso país, a gente está melhorando o ambiente futuro para as nossas próximas gerações, para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Verdade. E já para lhe avisar, o janeiro vai 20 empresários. Já fechamos o grupo, já. Estamos com o WhatsApp já de todo mundo no grupo. Uau. O pessoal está comprando a passagem. A gente vai uma semana antes de uma feira que vai acontecer no mesmo lugar. E agora vai 20. Olha aí, a gente cara. vai colocar 20 pessoas, porque a gente percebe que empresários ele tem que andar com outros empresários. E empreendedores têm que aprender com outros empreendedores. Mas não só sobre. Um dos grandes cases que eu tive e um dos grandes documentários que eu tive nessa viagem última não foi sobre negócio. Muito doido isso. Os caras foram para comprar móveis baratos. Vamos em grupo para comprar barato na fábrica. Mas um dos grandes coisas que foi botado no grupo foi o momento que a gente teve de reflexão e de fé. Fazendo um churrasco. A gente fez um churrasco à noite e a gente disse, pessoal, a gente vai fazer um churrasco aqui para agradecer o dia e a gente vai aqui fazer uma oração, bater um papo e vai cada um aqui dizer o que no dia foi importante e depois a gente vai fazer uma reflexão aqui sobre esse dia. E beleza. Passou. Naquele momento, foi um momento massa e tal, mas tipo, beleza. Depois no grupo, o maior feedback de toda a jornada de 3 dias foi esse momento. Então, tipo assim, é gratificante você entender que tinha pessoas que precisavam desse momento. Não precisava da viagem. Passou 12 horas no avião. Passou quase 12 horas no van, para cima e para baixo. Fornecedor, olhando o produto, novidade. Mas tinha algo que ele nunca teve. Contato com a presença. E unidade, amor e honra. Eita, Porque nesse momento ali, tinha unidade, amor e honra. Todo mundo ali honrando um pelo outro. Um amor ali, um servindo pro outro, cortando a carne, um assa ali, conversa, serve o refrigerante e diz o porquê foi melhor no do seu dia, fala um pouco de algo pessoal que aconteceu. E unidade, todo mundo junto pela mesma causa. Todo mundo junto com o mesmo propósito. Então, o que o Felipe falou de um homem só é uma presa fácil, isso é verídico, isso é fato. Mas só que a gente, como homens, todos os dias, a gente procura sempre a linha mais fácil. As pessoas que mais gostam da gente. A gente fica buscando pessoas que vão dar tapinha nas nossas costas. Mas, na verdade, não é sobre tapinha nas costas, é procurar as mesas certas. É procurar as pessoas certas. É se cercar de pessoas certas. Para que você, como homem, você, como pessoa, você, como pai, como irmão, como filho, se torne uma pessoa melhor. E aí, um CPF forte se torna um CNPJ forte. Um CPF fraco se torna um CNPJ fraco. E aí a gente não consegue prosperar, muitos empresários não conseguem prosperar, porque o CPF é fraquíssimo. O CPF é de vidro. Tocou, quebrou. Aí o cara não aguenta a pressão psicológica, o cara não aguenta o dia a dia da pressão, o cara não aguenta nem um Black Friday. Eu brinco muito no varejo, quando chega na semana do Black Friday, eu converso muito com o Marcelo. Marcela, a gente vai dar um regaço nessa Black Friday. Aí Marcelo disse, por quê? Eu digo, porque tá todo mundo morto já, meu amigo. E eu tô com a energia no teto, eu tô no pico de energia lá em cima. Então eu sou o único cara que eu vou pra ponta da loja, vou vender junto com os vendedores. E os caras já estão mortos. Por quê? Porque eles não estão aguentando, porque eles não preencheram o seu CPF. Esse ano é um dos anos que eu tô com o meu CPF mais forte do que eu poderia estar. É transbordar, né? Não só para transbordar, como para trazer mais crescimento para meus colaboradores, para gerar mais emprego, né? À toa que a gente vai fazer uma expansão que era um sonho que eu tinha de fazer num outro segmento, no mesmo segmento, mas numa outra visão de negócio. Já está dito já, ao vivo.
Já era. Já foi. Já era. Então, tipo, já tem que falar pra galera já ficar entendendo que tem que prosperar. Spoiler. Então, mas tipo... Não pode liberar muita coisa não, pessoal. Vai ter que segurar aí. Mas é projeto, Vai, né? já chegar, vai O pessoal chegar. não sabe o que é, mas já liberei, sabe por quê? Eu vou falar que eu já liberei, sabe por que eu liberei? E Midian sabe. Eu fechei várias negociações com fornecedores para esse projeto. Então, e pronto. tu sabe que é representante comercial, meu amigo. O cara não tem uma língua não, meu amigo. Tem duas. O cara tem 10. Meu amigo, isso aí, eu acho que até o fiscal da fazenda já tá sabendo que eu vou abrir. E ele só tá esperando pra dizer assim, abra sem CNPJ pra você ver que eu não vou lhe multar. Já tá tudo preparado, porque, meu amigo, o cara só sai espalhando pra todo mundo. Então, tipo, quando hoje de meio-dia eu disse, rapaz, eu não vou postar no Instagram não, mas eu disse, cara, eu falei com os representantes comercial. Ferrou, velho. Ferrou porque esses caras, meu amigo, a primeira coisa é escutar, a segunda coisa é comentar e a terceira coisa é espalhar. Meu amigo, você que tá me assistindo que é representante comercial, você sabe que é verdade. Você sabe que é verdade. Pedir segredo é pior, né? Pedir segredo é Ué, pior, porque eu não nem é pra peço. falar pra Pode ninguém. falar. É aquele... Fala à vontade, porque se eu pedir é pior. Ó, vamos, pessoal, estamos chegando no nosso final do nosso podcast. Cadê o beleza? ar? O podcast Fala Varejo, primeiro episódio, pessoal. Vai ter vários episódios, então esse é o primeiro episódio. Mas, pra gente finalizar, eu queria que o doutor deixasse uma frase aqui pro empresário, doutor. Uma frase que lhe marca, diz assim, isso aqui é o que eu queria deixar pra você. De tudo que a gente conversou aqui, pum, isso aqui é a frase. Cara, veio muito forte no meu coração agora uma passagem em Provérbios, que diz o seguinte, se você for lá num tolo, né, e você chamar a atenção de um tolo, tu vai ganhar um inimigo. Mas se você chegar num sábio e chamar a atenção dele, né, dizer aqui, falar as verdades, chamar a atenção, tu vai ganhar um amigo. E o grande segredo é, qual é a tua escolha? Tu escolhe ser tolo ou tu escolhe ser sábio? Então, o empresário está escutando aqui, muitas vezes ele pode estar... não, isso não é para mim, que é a primeira fase de negação. Não, cara. Escuta esse podcast. Procura as pessoas certas, tá? Escuta, sabe? Porque, às vezes, aquilo que é falado para você dói no ouvido. Que é muito fácil, Flávio, as pessoas virem aqui só escutar elogio. Isso. É muito simples. Não, cara. Chama, vai vir um advogado para puxar a orelha, vai vir um contador, vai vir a minha amiga do DP e do RH para dizer, rapaz, tá errado, não é assim, é desse jeito. Vai vir outro empresário para dizer, cara, tu tá errando aqui. Isso. Então, o que eu posso dizer ao empresário hoje é, seja o sábio quando for repreendido. Receber uma repreensão, escolha ser sábio. Sim. Seria isso. Bom demais. Midian Valões. Ninguém é tão sábio que não possa aprender, nem tão zero de informação que não possa ensinar. Eu sempre digo que aprender e ensinar é comunicação. O segredo de tudo, o segredo de você ser um bom pai, um bom filho, um bom esposo, um bom líder, um bom cidadão, é você saber se comunicar com decência, saber ouvir, saber falar. Ensinaram você matemática, geografia, mas muitas vezes ensinaram você a aprender a lidar com gente. E sabe qual é a primeira gente que você tem que lidar aí? É você. Eu tenho que primeiro aprender a lidar comigo mesmo para poder saber lidar com os outros, com os meus pares, né? Com o meu colaborador, com o meu líder, e aí sucessivamente. Você não sabe lidar com você não sabe lidar com ninguém mais. Né? Então, fica a dica aí. É isso aí, pessoal. Midian Valões, da Valões Consultoria, beleza? Então, de empreendedora. Felipe Brito aqui, da Brito Advocacia, um cara, amigo, excelente. E é com essas frases que a gente finaliza o nosso podcast, o nosso primeiro podcast, Fala Varejo. É isso aí, galera. Tamo junto e vamos embora. Pra cima!